Antes, cresceis na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo polêmico, porém é o vídeo mais pedido aqui do canal. Volta e meia alguém me pede para fazer esse vídeo, a parte 2. Volta e meia alguém pergunta e eu reluto um pouco em gravar esse tipo de vídeo, o pessoal não tem um entendimento de qual é o foco das minhas críticas. Minhas críticas é sobre as ideias, as doutrinas e não sobre os irmãos. Por eles misturarem isso eu reluto um pouco. Mas devido a tantos pedidos e o meu assessor Walter, esse vídeo acaba sendo um oferecimento a ele que fez com que eu gravasse esse vídeo, então eu resolvi gravar esse vídeo, né? E no último vídeo que fiz, os irmãos das Testemunhas de Jeová me acusaram de mentir. Estou olhando o computador aqui, talvez eu baixe o olho, é porque eu estou olhando aqui, tem vídeo, várias coisas que eu ia colocar nesse vídeo de hoje. E nos últimos vídeos, como eu disse, os irmãos Testemunhos de Jeová me acusaram de mentir. Por isso, nesse vídeo agora, teremos menos informações, porém, evidências daquilo que eu estou dizendo. Reforçando, quero reforçar isso aqui, eu não tenho nada contra os irmãos das Testemunhas de Jeová, e sim contra o corpo governante. E o que o corpo governante ensina, aquilo que o corpo governante obriga os irmãos a fazerem, né? O corpo governante é o ditador que impõe as regras e as doutrinas aos irmãos. Eu conheço vários irmãos das Testemunhas de Jeová, vários, que são cristãos melhores do que eu, pessoas sinceras, pessoas honestas, que dão um bom testemunho diante da sociedade, que são pessoas corretíssimas, exemplos de pessoas. Conheço vários, melhores do que eu. Minhas falas, meus pronunciamentos não são contra essas pessoas, e sim contra a crença que o corpo governante difunde e coloca na cabeça dessas pessoas que são muito boas e sinceras a ponto de nem desconfiarem do quão perverso é o corpo governante. Por isso, esse vídeo é contra as ideias do corpo governante, as doutrinas do corpo governante. Espero que isso fique bem claro. E para os que antes de tudo já me chamam de herege, saibam que eu sigo vários canais que falam mal da minha religião, porém eu vejo o que eles falam, se procede ou não, se é verdade ou não, se condiz com aquilo que a minha religião está ensinando, e se o que a minha religião está ensinando está de acordo ou não com a Bíblia. E eu vejo, e as críticas servem para avaliarmos o que nos é ensinado, se aquilo realmente de fato está na Bíblia. Por isso é bom analisarmos as pessoas que nos criticam. As críticas, quando são bem feitas, fazem com que cresçamos no conhecimento e na fé. Uma frase que eu gosto muito é uma frase de Ellen White que diz o seguinte: nenhuma verdadeira doutrina tem algo a perder sobre a minuciosa investigação, antes se fortalece dela. E isso é muito uma verdade absoluta, porque se a sua doutrina for verdadeira, todo e qualquer ataque que ela sofrer, ela continuará intacta. Agora, se ela for uma falsa doutrina, qualquer ensinamento a derrubará. Por isso, irmãos, ser uma pessoa que não aceita críticas só demonstra o quanto você está sujeito a ser manipulado pelos que o elogiam. Isso é complicado. Por isso temos que ver os fundamentos das críticas e analisarmos aquilo que nos é ensinado. Sobre as heresias que o corpo governante difunde, ensina e faz com que os irmãos da Testemunhas de Jeová creem, se eu for falar de todas, esse vídeo terá 2 horas. Eu selecionei algumas. Se eu detalhar todas, esse vídeo não terá fim. O corpo governante já começa errado, fornecendo uma Bíblia que eles dizem ser a melhor tradução do Novo e do Antigo Testamento, que é uma Bíblia super correta, uma Bíblia que é complicadíssima. Se vocês prestaram atenção, esse texto que li no início do vídeo, na tradução do Novo Mundo, já está diferente. Na tradução do Novo Mundo, onde diz que a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Na tradução do Novo Mundo está até o dia eterno, ou seja, só agora até o dia eterno, ou seja, todas as passagens que se referem a Jesus são adulteradas, têm acréscimos e desvios semânticos, sintáticos para tentarem tirar o foco de Cristo, da pessoa de Cristo. Então, esse texto, na Bíblia deles, está adulterado. Todos os textos que falam de Cristo, Atos 20 e 28, que o Deus que comprou a igreja com seu próprio sangue, eles acrescentaram com o sangue de seu próprio filho, e por aí vai. Tem vários vídeos falando sobre isso. Então já começa por aí, uma Bíblia que ninguém quer, nenhuma denominação quis usar essa Bíblia. Se ela fosse tão boa, alguma denominação a usaria. Ninguém quis usar essa Bíblia. Apenas os irmãos das Testemunhas de Jeová que a usam, acredito eu, que por ser quase que obrigado, porque é uma Bíblia que não é digna nem de ser chamada de Bíblia. Então isso é complicado, e às vezes os irmãos não olham, não consultam outras Bíblias, não consultam outras traduções e acreditam que aquilo que está escrito ali está certo. Como que Jesus é um Deus, essa ideia que, misericórdia, já falei tanto sobre isso, tem um vídeo aqui de análise sintática de João 1.1, para aqueles que quiserem entender mais sobre isso, mas é complicado. A Bíblia, não gasta nem falar tanto dessa Bíblia, a tradução Novo Mundo, que é indigna de ser chamada de Bíblia. Outra doutrina que é muito difundida no meio dos irmãos da Testemunhas de Jeová é a doutrina que é imposta
pelo corpo governante, que é a falsa doutrina que um cristão não pode doar nem receber transfusão de sangue. O cristão não pode ter acesso a sangue. Essa doutrina, antes que você me xingue, deixarei um card aqui, um vídeo só sobre transfusão de sangue. Assista o vídeo primeiro. Mas eles impõem essa doutrina, e o meu foco aqui é o seguinte, né? No site jw.org diz que a pessoa fica a critério da pessoa, tem uma passagem de Levítico que fica a critério da pessoa, que a pessoa vê, de acordo com a sua consciência, se ela deve ou não receber transfusão de sangue. Agora pode receber as frações, até 1945 não podia nada, podia até 1945, de 1945 para cá não pode mais, agora já pode frações do sangue, que é a mesma coisa que o sangue, que é como se eu falasse que bacon não é porco, né? Que é uma fração do porco. Mas agora pode, e aí eles ficam, vai e voltam, uns falam que não, e isso é muito polêmico, e eu disse isso no último vídeo, as pessoas, não, você está mentindo e tal. Eu disse que o corpo governante induz os irmãos da Testemunha de Jeová a não receberem transfusão de sangue. Ainda que o site diga que sim, o corpo governante quase que obriga a várias pessoas que foram desassociadas por receberem transfusões de sangue. E aí os irmãos, não, isso é uma mentira. Então veja o vídeo que ocorreu no dia 8 de agosto de 2024, quando alguns irmãos da Testemunha de Jeová levaram esse caso ao Supremo Tribunal Federal para tentarem adquirirem o direito de serem tratados com os medicamentos que substituem o sangue pelo sistema público. É um direito deles, eu acredito que se isso for aprovado, deve ser aprovado, é muito bom, enquanto mais vidas salvarem, melhor. Isso, se acontecer, se aconteceu, não sei ainda, será uma bênção, eles merecem sim isso, mas meu foco aqui não é falar sobre isso, é falar que se o corpo governante não obriga e induz eles a não receberem, por que levar esse caso ao Supremo Tribunal Federal? Veja o vídeo. Em que esse Supremo Tribunal Federal dirige os seus olhos e os seus ouvidos para a minoria religiosa formada por cidadãos e cidadãs brasileiras que escolheram ser testemunhas de Jeová. Precisava de fazer uma cirurgia cardíaca, em realizar a cirurgia sem transfusão de sangue, ao direito de exercer a sua autonomia, à capacidade dela de tomar decisões referentes ao próprio corpo e ao sagrado direito dela de exercitar a própria fé. A primeira pergunta é por que recusa transfusões de sangue? Como já mencionado pelo relator, a recusa é religiosa. A senhora é uma testemunha de Jeová e as testemunhas de Jeová entendem à base da Bíblia que os cristãos devem se abster de sangue. Recusar transfusões de sangue, excelência, é tão importante que onde quer que ela vá, ela porta consigo um cartão. Esse aqui é a reprodução da cópia que foi juntada nos autos, em que ela deixa claro qual é a posição dela. Esse cartão foi assinado na presença de 2 testemunhas, a firma dela foi reconhecida e ela nomeou 2 procuradores para, em caso de impossibilidade dela se expressar, para que a vontade dela fosse garantida. Ou seja, eles estavam pedindo o direito de serem tratados, né, de um tratamento sem sangue custeado pelo governo, pelo sistema público, né? O pedido é bom, é válido, apoio, assina embaixo para eles, né, que salvem várias e mais vidas, que não percam nenhuma vida dos irmãos que já morreram tantos e tantos por não aceitarem sangue, que sejam salvos. Meu foco aqui é mostrar que eles falam que fica a critério, uns falam que não pode, outros foram desassociados, e aí está a verdade. Eles estão até no STF pedindo porque eles creem que não pode. O corpo governante meio que induz eles a não aceitarem, por isso eles foram pedir um recurso extra substituto para o sangue, porque eles creem que não pode, quase que é obrigado a não aceitar. Então é isso que eu quero deixar claro aqui. Agora eu pergunto, quem está mentindo, eu ou o corpo governante? Um ex-testemunho de Jeová relatou que na hora da ceia, essa é uma coisa que é um pouco complicada, uma heresia mesmo, que na hora da ceia do Senhor, que eles chamam de refeição noturna, e saíram mudando os nomes, os termos e as nomenclaturas todas para não se parecerem com o cristianismo comum, para se diferenciarem e afastarem do cristianismo. Inclusive a questão da cruz, eles mudaram de cruz para estaca de tortura. É uma mentira. Deixarei um vídeo aqui, um card, sobre a mentira da cruz. Eles falam que Jesus fora crucificado em uma estaca e não numa cruz. Tem um vídeo aqui mostrando que o corpo governante mentiu, omitiu e escondeu dos irmãos da Testemunha de Jeová e os enganou por anos com isso. Deixarei o card aqui. Mas, pois bem, eles pegam... Esse irmão me contou que isso ocorre nos salões do reino, nas horas da Santa Ceia, ou seja, da refeição noturna, que eles chamam de refeição noturna. Eles passam com o pão e com o vinho e ninguém pega o pão e o vinho, só os ungidos podem pegar o pão e o vinho e cear, somente eles. E aí fica aquele clima constrangido, ninguém pega, se alguém pegar, ele é um dos 144 mil, ele é um dos ungidos, ele faz parte do Israel de Deus, esses 144 mil, na visão deles, na compreensão errada, quase tudo, irmãos, que o corpo governante tem de interpretação bíblica está equivocado. Na interpretação deles, somente os 144 mil irão para o céu, somente. E somente eles são filhos de Deus. Se vocês olharem, saiu em uma sentinela de 1984, fotos e nomes de várias pessoas que, segundo eles, seriam as últimas pessoas da geração de 1914, a última geração, né? Essas pessoas não morreriam.
Eram as pessoas da última geração. Todos morreram. Todos morreram e aí, cadê a última geração? Eles acreditam que Jesus já voltou, aí cada um fala uma coisa, que ele se manifestou no céu e tal, em 1914, que a vinda dele foi meio que invisível, a manifestação em 1914. Jesus não voltará mais, já voltou em 1914. Eles mudam o significado da palavra parousia, para dizer que parousia não é a vinda de Jesus, é uma manifestação no céu. Então é complicado, né? Isso aí eu farei um vídeo especial sobre as mudanças da TNM, as coisas que a TNM fez para distorcer as doutrinas bíblicas e criar as doutrinas que os russelitas acreditam, que Russell acredita, e acreditava, né? E aí, essa ideia dos 144 mil, ela é muito complicada. Eu quero que os irmãos vejam um trecho que saiu na Sentinela de agosto de 2024. Aqui frisando aqui para contextualizarmos, eles não acreditam que Deus é onisciente. Deus não é onisciente, às vezes eles falam que Deus é onisciente quando quer, quando não quer, e aí essa parte aqui da sentinela que está grifada, falando sobre a onisciência de Deus. Ele sabia que alguns humanos escolheriam amá-lo e aceitaria sua ajuda para lutar contra o pecado. Por isso, Jeová tomou medidas para salvá-los e dar a eles a oportunidade de ser seus amigos. Ou seja, para você pode parecer estranho, assim, não soar normal, amigos. Por que amigos de Jeová? Porque somente os 144 mil são filhos de Jeová. O restante são amigos de Jeová, ficarão aqui na terra, os 144 mil irão para o céu. Isso é completamente oposto do que diz as Sagradas Escrituras. Vejamos o que diz a palavra de Deus em João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, todos que creem em Jesus Cristo, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui está dizendo que seremos apenas amigos de Deus. Olha como que há um desvio doutrinário do que a Bíblia afirma e o que essa sentinela afirma. Outra coisa interessante que eu fui criticado também no último vídeo, quando falei sobre o ostracismo, que é a expulsão de pessoas, de membros da igreja e de nem cumprimentá-los. Um exemplo, se você sair hoje da denominação das Testemunhas de Jeová, ninguém mais da congregação irá te cumprimentar, te ver na rua, conversar com você, fazer nada. Há casos de pessoas que foram expulsas de casa, pais expulsaram filhos, houve um rompimento na família por causa disso, expulsão, pessoas indo morar em outras casas. Tem um amigo meu que a esposa dele recebeu as Testemunhas de Jeová, estudou a Bíblia com eles, entendeu a doutrina, e eles não deram nem tempo para o marido, cada um tem seu tempo de conversão, eles não deram nem tempo para o marido se converter, foram apertando, apertando, a mulher separou do marido, ou seja, destruiu a família. Então essa ideia de que quem não está na congregação deles, ou quem sai ali, principalmente quem sai, há um ostracismo muito grande, uma expulsão, uma rebelião contra aquela pessoa, não é bem a rebelião a palavra certa, mas eles evitam a pessoa, nem cumprimentam. E aí saiu agora, na última convenção, o Mark Sanderson, que definiu que pode cumprimentar. No culto, né, na reunião, você pode pegar na mão e cumprimentar, somente. Na rua não pode ter conversas longas e tudo mais. Eles fizeram até um vídeo, esse vídeo a mulher vê a mãe dela ligando, fala assim, nossa, eu poderia conversar com minha mãe, que saudade dela. E aí vai pro culto, ouve pra reunião, né, do Salão do Reino, vê uma mensagem lá, e nessa mensagem fala assim, não precisa de ter minha mãe não. Esse vídeo deu tanta polêmica porque ele configurou abandono de idosos, porque a mãe já era idosa, e aí eles retiraram esse vídeo rapidinho do ar. Retiraram esse vídeo, consumiram com esse vídeo. Só que eu irei colocar o vídeo aí para vocês verem se eu estou mentindo. Veja o vídeo para vocês entenderem como é o ostracismo na igreja das Testemunhas de Jeová. Uma pessoa um dia disse uma frase muito sábia que é o seguinte, infelizmente, os coitados dos irmãos das Testemunhas de Jeová que vêm e batem no portão de manhã cedo para dar estudos bíblicos achando que estão fazendo a vontade de Deus, estão sendo manipulados pelo corpo governante e estão fazendo coisas que às vezes o pessoal cá de fora vê como abominável. Por quê? Infelizmente, é o que o corpo governante ensina e incentiva eles a fazerem. Porque a frase diz o seguinte, se você receber uma testemunha de Jeová na sua casa, em pouco tempo você destruirá a sua família. Infelizmente é isso que acontece, porque essas ideias de a pessoa saiu da igreja, não quis mais ficar na igreja, ela deve ser repelida, não pode mais fazer parte, não pode nem cumprimentar. Isso é complicado. Veja o vídeo e vocês entenderão. A desassociação da mamãe ainda parece tão cruel. Elsa, por favor, responda. Eu sinto tanta falta de você. Eu só queria ouvir sua voz. É tão difícil. Eu sinto falta dela. Ela me ensinou a verdade. Me deu uma vida estável. Ela era minha amiga mais próxima. Que mal faria ligar para ela de vez em quando, para bater um papo? Talvez eu pudesse até ajudá-la a voltar para Jeová. Enquanto isso, no Salão do Reino, uma mensagem, uma pregação, né? Abel era essencialmente um órfão espiritual, mas independente de que seus pais escolheram, ele ouviu a Jeová.
e pacientemente esperou nele pelo cumprimento de suas promessas. Eu nunca havia pensado dessa maneira. O que Jeová prometeu se eu aguardasse pacientemente? Irmãos espirituais, irmãs, mães. E aí ela vê a ligação da mãe e a ignora. E se uma pessoa desassociada vier assistir a uma reunião? Atualmente, nós não cumprimentamos alguém que foi removido da congregação. Mas o corpo governante decidiu que os publicadores podem usar sua consciência treinada pela Bíblia para decidir se vão ou não dar um breve cumprimento de boas-vindas ao desassociado que vier assistir a uma reunião. Oi, que bom te ver aqui. Obrigada. É verdade que não vamos ter uma conversa longa com a pessoa ou participar de atividades sociais com ela, mas não precisamos ignorá-la totalmente. Pois bem, nesse vídeo, a filha amando do corpo governante, né, eles fizeram aquela encenação do culto à palavra que Jeová Deus deu, tal. A mãe amando do corpo governante parou, a filha, né, parou de falar com a mãe. Aí eu te pergunto, quem é mentiroso? Eu ou o pessoal do corpo governante que ensina, fizeram até esse vídeo aí? E outro problema, que o corpo governante, vendo que os fiéis estavam enxergando a verdadeira pessoa e a importância de Jesus e, quem sabe, começando até a ver um pouco da doutrina da Trindade, o que o corpo governante fez, o que eles fizeram, vejam com seus próprios olhos, nas próprias publicações do jw.org, como eles foram diminuindo, né, a pessoa de Jesus. No livro O Reino de Deus Já Governa, na página 42, olha o que eles dizem. Primeira verdade, que verdade, hein? Os servos de Deus passaram a ter o conceito correto sobre a importância do nome de Deus. Os fiéis estudantes da Bíblia daquela época encaravam a provisão do resgate como o principal ensinamento da Bíblia. Isso explica porque a revista A Sentinela, com frequência, dava destaque a Jesus. Por exemplo, no primeiro ano em que foi publicada, a revista mencionou o nome de Jesus 10 vezes a mais do que o nome Jeová. A respeito dos primeiros anos dos estudantes da Bíblia, a Sentinela de 15 de setembro de 1976 observou que já havia sido dada demasiada importância a Jesus. Mas, com o tempo, Jeová os ajudou a entender a importância que a Bíblia dá ao nome pessoal de Deus. Com isso, afetou os estudantes da Bíblia, principalmente a partir de 1919, diz o mesmo número de sentinelas, eles começaram a mostrar maior apreço pelo Pai Celestial do Messias Jeová. Prova disso foi que na década seguinte, a revista Sentinela citou o nome de Deus mais de 6.500 vezes. Por darem devido reconhecimento ao nome Jeová, nossos irmãos mostraram seu amor pelo nome de Deus. Assim como Moisés, eles passaram a declarar o nome de Jeová. Jeová, por sua vez, conforme prometido nas Escrituras, notou o amor deles por seu nome e lhes mostrou favor. Olha que interessante aqui. Quer dizer, a morte de Cristo em nosso lugar, a morte substitutiva de Cristo em nosso lugar, o pagamento pelo pecado, a graça merecida de Deus ao nosso favor, não é tão importante quanto o nome de Jeová. O nome de Cristo foi muito falado nas sentinelas, nas primeiras sentinelas, que eles mudaram e viram que Deus mostrou que a importância é o nome de Jeová. Por isso que eles ficam com essa briga Jeová, Jeová, que nem é o nome de Deus Jeová, ninguém sabe a pronúncia. Já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre isso, que não é o nome de Deus, a pronúncia correta não é Jeová. Até na Bíblia de estudo deles e no material Estudos Perspicazes mostra que o nome de Jeová ninguém sabe a pronúncia. Eles ficam teimando que é Jeová, Jeová, Jeová. Não é Jeová, não é Jeová. Só que eles se preocupam com isso, de mostrar que o nome de Deus é Jeová e Jesus Cristo vai ficando escanteio. Ou seja, eles estão diminuindo a pessoa de Cristo, diminuindo a importância da obra salvífica de Cristo e enaltecendo apenas o nome de Jeová. Estão fazendo um trabalho de anticristo, praticamente. E no livro Adora a Deus, ou não sei se é a Sentinela de agosto de 2024, que eu misturei aqui na pesquisa, mas está lá o símbolozinho jw.org. Eles disseram o seguinte: você vai ser considerado justo aos olhos de Deus, não mais por causa do resgate de Cristo, mas por estar totalmente livre do pecado. Ou seja, veja bem, o resgate de Cristo já começa a não ter mais importância, isso é complicado. Por isso que tantos irmãos, sem perceberem, e por incentivo ou às vezes por serem ensinados assim, negam a Cristo, sem perceberem. Estão negando a Cristo porque eles estão ensinando coisas que não condizem com a palavra de Deus. E o interessante é que uma publicação deles, esse dado é informado pela própria jw.org. Eles informaram as ocorrências dos nomes de Deus, de Cristo, em cada livro, livro por livro do Novo Testamento. E olha que interessante. Eles identificaram que o nome Jesus aparece 957 vezes em todo o Novo Testamento.
O nome Cristo aparece 530 vezes, só a palavra Cristo. O nome Jesus Cristo, 134, e, ao contrário, Cristo Jesus, 91 vezes. E o nome Jeová aparece 237 vezes. Lembrando que o nome Jeová foi um acréscimo. Foi um acréscimo, não há nenhuma ocorrência do nome Jeová por todo o Novo Testamento e nenhum manuscrito do Novo Testamento. Essa interpolação, isso é uma adulteração que eles fizeram colocando o nome de Jeová no Novo Testamento 237 vezes. Ah, mas no Antigo Testamento, a passagem que é citada tem o tetragrama sagrado. Mas o Espírito Santo, conduzindo os apóstolos e os profetas, os apóstolos em especial, os conduziram a escrever Kyrios, Senhor, e não Jeová. Então, devemos obedecer e respeitar a vontade de Deus, do Espírito Santo, e não a nossa própria vontade. Não temos autoridade lá. E adultera, não, mas no Antigo Testamento tá no tetragrama que eu vou por Jeová. Não. O Espírito Santo conduziu que fosse escrito Senhor, Kyrios, e não Jeová. Eles foram, acrescentaram ao bel prazer passagens que mencionam Cristo, não, para Cristo não ser chamado de Jeová. Eles foram e colocaram 237 vezes no Novo Testamento a palavra Jeová, sendo que não aparece nenhuma vez a palavra Jeová no Novo Testamento. E Cristo, como eu disse, que é o 957 mais 530 mais 134 mais 91 vezes. Olha quantas vezes aparece a palavra de Cristo. O próprio Novo Testamento dá muito mais ênfase a Cristo e a sua obra do que ao nome propriamente dito de Jeová. Eles mudaram, inverteram e estão diminuindo a pessoa de Cristo. É complicado, irmãos, é complicado. E isso é o que o corpo governante está fazendo para que os irmãos não enxerguem o quão maravilhoso é Cristo, a pessoa de Cristo, o que Cristo fez por nós e quem realmente Cristo é. Cristo é Deus, para que os irmãos não entendam e não enxerguem a Trindade. Porque somente com a doutrina da Trindade você consegue ler a Bíblia sem ter que distorcê-la e criar uma tradução que negue isso. É complicado, viu, meus irmãos? É muito complicado e, como eu disse, né, esse vídeo, o intuito dele é mostrar para vocês que o corpo governante brinca com a fé dos irmãos, o corpo governante não tem um mínimo de consideração com os irmãos da Testemunha de Jeová, o corpo governante ele não se preocupa com os irmãos, com a fé dos irmãos e não dá devida atenção aos irmãos da Testemunha de Jeová. Eles ditam as regras, fazem o que querem fazer, mudam de doutrina quando querem mudar, inventam, têm más interpretações, e os irmãos, por serem fiéis e acreditarem em serem honestos, não trabalharem com mentira, acreditam que o corpo governante não estará mentindo para eles, acreditam em tudo, não leem materiais nenhum, não têm acesso, muito poucos testemunhos de Jeová assistiram esse vídeo. Isso é muito complicado, irmão, é muito complicado, porque uma pessoa que não vê a informação dos dois lados, apenas de uma fonte, ela é manipulada, facilmente manipulada, é o que eles fazem com os irmãos das Testemunhas de Jeová. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que o Espírito Santo de Deus possa guiar você e a mim em toda a verdade, que possamos aprender mais e mais da palavra de Deus. E a mensagem que eu tenho para vocês que estão vendo essa revista, Sentinela e as publicações de jw.org e deixando Jesus de lado, voltem-se para Cristo, pois somente nele temos a salvação e vida eterna. E fico com esse texto. Antes, cresceis na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno.